Olá, estamos aqui para mais um devocional, dia a dia com a palavra, dia 23 de setembro. Hoje temos aqui um versículo em Jó, capítulo 42. O versículo 2. Jó diz assim para o Senhor: Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Posso começar te dizendo: calma. Jó teve todo um processo até chegar nesta conclusão. Eu não sei em que parte da jornada você está, em que momento da batalha, mas se estivermos dispostas a parar e ouvir a voz de Deus, nós também entenderemos isto. E posso te falar, fará toda a diferença, assim como foi na vida de Jó. Eu, particularmente, amo os capítulos 41 e 42 de Jó. E te convido a ler com calma e receber todo o ensinamento que eles proporcionam. Você vai terminar de ler declarando o mesmo que Jó, principalmente se você aplicar na tua vida este posicionamento de se calar e ouvir a voz de Deus. Jó vinha de um processo difícil, um processo de perdas, quem sabe é o que você está vivendo hoje. Um processo de perda, um processo de enfermidade. Quantas coisas se instalaram na vida de Jó. E de tudo isso que ele passou, quando a gente chega exatamente nos capítulos 41 e 42, parece que a gente chega no que Deus queria ali para a vida de Jó. Que Jó olhasse para Deus e percebesse de fato quem ele era. Muitas das vezes eu posso dizer que o Senhor permite coisas em nossas vidas para nós conhecermos a Ele. Eu sempre digo que eu conheci a Deus. Eu nasci, né? Fui criada dentro da igreja, nasci, fui criada, cresci junto com meus pais, buscando ali a Deus, sempre orando, louvando, evangelizando. Mas me pareceu que eu estava sendo ensinada sobre Jesus, mas chegou um momento que eu até já contei aqui no devocional, que eu tinha 15 anos, entrei no meu quarto com uma biblinha pequenininha que meu pai, ele comprava a caixa de Bíblia para distribuir Bíblia e a gente tinha uma pequenininha. Eu peguei minha biblinha, eu sentei lá no chão e eu falei com Deus, Deus, eu quero ler isso aqui, eu quero que isso seja, essas palavras sejam realmente vivas para mim. Eu não quero mais saber simplesmente o Jesus que meus pais pregam, o Jesus que meus pais falam. Eu quero saber quem tu és, porque com 15 anos já tinha tanto trauma para para ser curado, já tinha tanta coisa para ser tratada. E eu falei, Deus, olha a vida que eu estou vivendo, olha o que eu tenho aqui, tudo que eu tenho em mim. E eu quero conhecer a Ti. Eu vou começar a ler esta palavra, e eu quero que esta palavra entre e dali começou um processo, queridas, que eu estou vivendo até hoje. Porque eu comecei a querer conhecer mais de Deus. E ali eu passei momentos difíceis ainda depois disso, né? Como se a gente sempre passa, né? A vida está aí, as batalhas existem. E todo um processo. É, é interessante, queridas, que hoje eu ouvi uma pessoa falando que a gente tem que parar de falar da gente e falar mais de Jesus. E vocês sabem que desde o começo estou aqui sempre tentando falar testemunhos da minha vida, de coisas que eu vivi. E eu, por um momento, eu tive que discordar desse rapaz que falou isso. Porque, assim, não no sentido que eu quero falar de mim, mas eu preciso falar do que Deus fez na minha vida, porque de repente você está vivendo algo parecido. Assim como aconteceu na vida de Jó, porque a gente vê os exemplos na Bíblia, não é porque é para a gente ser igual a Jó, igual.
É sobre ver Deus agindo, como Deus age em diferentes áreas, com diferentes pessoas. Deus age, Deus não tem acepção. Ele vai agir. Por isso, de repente, você está pensando nesse momento: não, no meu caso não tem jeito, para mim não tem solução, mas eu falo para você que tem, porque Deus já provou que sim, ele age na vida de qualquer ser humano. É só você dar espaço e permitir que ele faça. E eu me lembro que quando eu passei o momento mais difícil da minha vida, afundada em vícios, aquela coisa que eu né, sempre compartilho com vocês, eu pensei assim, não, agora, eu até orava e falava: Deus, tira essa terra, me perdoa, me limpa, me leva daqui, porque eu achava assim, acabou para mim. E ali eu conheci o amor de Deus na na forma mais intensa, mais pura, mais, sabe? Ali eu conheci. E eu me lembro de ter lido Jó algumas vezes nessa época que eu estava passando. E aqui você vê a vida de Jó demonstrando uma crescente de coisas difíceis que ele passou. Difíceis. E aí, quando chega aqui nesse capítulo 42, ele faz algo. Ele fala assim. O versículo 4 e 5 do capítulo 42 nos dá um exemplo de como nós podemos enxergar o nosso Deus. Porque Jó, ele, depois de tudo que ele passou, que a gente pode pensar: meu Deus, né? Se acontecesse comigo o que aconteceu com Jó, não sei o que eu faria. Mas olha só as palavras de Jó para Deus: escuta-me, pois, e eu falarei, e te perguntarei, e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Então, querido, eu quero falar para você que essa situação onde você se encontra, se você puder parar, como o Jó teve que parar ali, ele por um momento ele esqueceu o que estava na pele dele, o que ele tinha acontecido, ele olhou para Deus, para o que Deus estava falando com ele. E ali ele teve um momento de os olhos dele se abriram. Os olhos dele se abriram e ele pôde ouvir a voz de Deus. Então, sabe, eu desejo mesmo, no fundo do meu coração, que neste momento, se você está passando por esse vale, se você está passando por esse deserto, eu não sei o que você está passando, mas que os teus olhos se abram e você consiga ver. E os teus ouvidos se abram e você consiga ouvir Deus se revelando a você. Porque eu vivi isso também. E quantas pessoas mais também viveram. E é bom, é redentor, é restaurador, é resgatador. E o desejo que a gente tem quando a gente compartilha nosso testemunho falando é que vocês vivam esse resgate também. Como sim, muitas das vezes na minha caminhada eu ainda preciso ser resgatada. É como aquele: vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só para te adorar. Todos os dias precisamos ser resgatados, porque estamos ainda aqui, né, vivendo neste mundo. Então, hoje, seja um dia de resgate para a tua vida, para a tua alma. Que você seja resgatado com mão forte, que você consiga ter esse encontro particular, sabe, com Deus e ouvir a voz dele. E aí você poder declarar como Jó declarou: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Amém? Creia que o Senhor vai se revelar a você. Vamos orar juntas? Senhor, quando aprendemos a nos calar e te ouvir, é assim que ficamos, rendidas ao teu poderio. Estás sobre todas as coisas desde sempre e para sempre. Nada foge do alcance de tuas mãos. Nisto confiaremos, sempre que as circunstâncias forem contrárias à nossa fé. Amém, querida?
Que o Espírito Santo de Deus te ajude neste momento, no que você estiver vivendo. Que a palavra te alcance, a palavra de Deus, que é como espada de dois gumes mais afiada, né? Que espada de dois gumes. Penetra lá na divisão da alma e do espírito. Que ela te alcance, alcance teu coração, você ouça a voz de Deus. Amém? Obrigada por ter ficado até aqui, ter sido ministrada pela palavra. Obrigada a cada um que tem chegado nova aqui no canal. Convide seus amigos para estarem aqui também. Se você sentiu o desejo, compartilhe este áudio nos grupos onde você está, ou uma amiga, uma irmã, tá bom? Amanhã nós estamos aqui de volta para nos alimentarmos mais da palavra de Deus. Um grande abraço e até lá.